Fala meus amigos, Daniel Brown por aqui. E William Madeira por aqui. No vídeo de hoje a gente vai te dar 5 dicas para você aplicar e ter sucesso no teu projeto de imigração para o Canadá. A primeira dica que eu quero te dar hoje é sobre planejamento. Planejamento é uma das partes mais importantes de todo o processo. O não planejamento, ou quando você abre mão do planejamento para fazer apenas o que você acha, ou ver na internet, ouvir o que alguém fazer, pode custar muito caro para a tua imigração. Por quê? Porque o que é melhor para uma pessoa não quer dizer que seja melhor para mim. O que é melhor para você não é melhor para um teu irmão, para um amigo, e por aí vai. O perfil ideal é aquele que se encaixa, é aquele perfil que se encaixa dentro do programa de imigração ideal. Porque existem mais de 50 programas de imigração. Venho falando isso há muito tempo. E cada programa de imigração com as suas regras, e é por isso que você deve levar em consideração montar um bom planejamento desde o início. Só para você ter ideia, muita gente que eu atendo tem mais de uma possibilidade de imigração no perfil. Provavelmente você também tenha como ter um plano A, um plano B, um plano C. Eu já atendi pessoas que tinham meia dúzia de possibilidades de imigração. E como existem muitos programas, o Canadá ele tem 10 províncias, 3 territórios, as províncias tendo autonomia para decidir sobre os programas de imigração, é muito interessante você planejar, porque não existe um caminho, existem vários caminhos. E dentro de cada província, você pode às vezes optar por 2, 3 caminhos diferentes. Por isso que planejamento é a parte essencial da tua imigração. O planejamento, ele faz com que a tua imigração ela tenha velocidade, que você consiga otimizar o tempo. O maior ativo que a gente tem hoje é o tempo. Então, quando você planeja, você dá velocidade na tua imigração. Um bom planejamento faz com que você gaste menos ou invista menos, ou às vezes não invista nada, porque você pode conhecer programas de imigração que vão valorizar ou potencializar o teu perfil. Um bom planejamento, além de fazer com que você vá mais rápido no menor tempo possível, invista menos, ele vai te dar segurança. E o que muita gente quer é garantia, é segurança. E com um planejamento correto, você vai ver que a tua família ela vai com direitos para o Canadá. Você vai escolher o programa de imigração que maior contempla as tuas necessidades. Por isso, eu repito, planejamento é a parte essencial da imigração para o Canadá. Daniel, e é muito interessante porque tem gente que acha que se interessar por imigração, se interessar pelo Canadá, por viver no Canadá, já é planejar. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade. Planejar não é simplesmente estar interessado, mas é ter um direcionamento das suas atitudes, é ter uma intencionalidade naquilo que você faz que realmente te leva ao seu objetivo, que no caso é viver no país com a melhor qualidade de vida do mundo. É o planejamento que vai fazer com que você acorde todos os dias e tenha certeza que todas as tuas ações, as tuas atitudes estão te deixando mais próximo da sua vida no Canadá. Quando a gente diz que alguém está planejando, não é simplesmente porque a pessoa está acompanhando o Instagram de gente que está morando no Canadá, não é simplesmente porque a pessoa acompanha uma ou outra coisa, não. Planejamento é a pessoa que realmente está buscando informações relevantes, claras sobre os processos de imigração, sobre como você pode se tornar um residente permanente no Canadá. Então não basta só seguir ou acompanhar quem está vivendo no Canadá. Você precisa realmente traçar um objetivo, saber o caminho que você precisa percorrer e todo dia executar esse planejamento, que então você vai conseguir viver no país com a melhor qualidade de vida do mundo. É até muito engraçado. Esses dias eu estava fazendo uma mentoria com o pessoal dentro do Fórmula de Imigração
E é um casal que eles até receberam uma dica de uma pessoa que está morando já no Canadá, que a pessoa disse que, na pior das hipóteses, eles poderiam ir com visto de turismo, como do pessoal do casal trabalha na parte de gastronomia, na parte de cozinha, poderia ir para lá, tentar procurar um emprego, e mesmo que o visto passasse, não teria problema, porque o Canadá precisa de muita gente e uma hora ele ia conseguir alguma coisa. Isso não é verdade, até muito me espanta ouvir isso de alguém que é residente permanente no Canadá, porque a verdade é que o Canadá não quer as pessoas dessa maneira. É um fato, sim, o Canadá precisa de muitos imigrantes nos próximos anos. No último plano plurianual que o governo lançou, são mais de 1 milhão de imigrantes até 2022 que vão receber a residência permanente para morar no Canadá, mas não é de qualquer maneira. Existem sim os programas que as pessoas precisam se qualificar, existem vários caminhos, colocando aí na ponta do lápis, são mais de 83 programas de imigração, então não é de qualquer maneira que você vai no Canadá. Por isso que é muito importante o planejamento. Até pessoalmente, eu me lembro de uma história, quem não sabe, eu tenho uma irmã mais velha, e quando eu era bem novinha, assim, quando eu era criança, eu lembro da minha irmã comentando com os meus pais, comentando com a nossa família, dizendo, olha, o Canadá precisa de muita gente, quem sabe a gente procura informações e vai tentar a vida no Canadá. Só que isso ficou só no papo, não gerou uma efetividade na questão de um planejamento. E aconteceu que a minha irmã não foi para o Canadá, né? Então, essa é a grande questão. O planejamento é aquilo que vai te levar a concretizar o teu objetivo de morar no Canadá. Querer, gostar, simplesmente acompanhar, isso não vai fazer com que você chegue à residência permanente, isso não é o suficiente. Mas sim, o planejamento ele é a parte muito importante desse processo. Por isso, como o Daniel sempre fala, não abra mão do seu planejamento. Planejamento é o primeiro passo. É com o planejamento que você vai conquistar o sonho de residir no Canadá, de viver a vida que você merece no Canadá. E a segunda dica que eu tenho para dar é sobre os ajustes no perfil. Muita gente, quando não faz um bom planejamento, passa despercebido por esse segundo ponto. Porque pequenos ajustes no teu perfil podem fazer com que você tenha um aumento significativo da pontuação nos programas de imigração. Outra coisa também, com o ajuste correto no seu perfil, você pode abrir caminhos diferentes de imigração. Às vezes você está pronto para uma possibilidade que não vai cair dentro do teu... não vai cair dentro do teu orçamento, da tua realidade, do teu planejamento de tempo para migrar, mas um pequeno ajuste no teu perfil pode fazer com que você chegue no Canadá pela porta da frente. E o que são esses ajustes de perfil? Um ajuste de perfil pode ser uma formação no Brasil. Por exemplo, existem cursos de nível técnico, tecnólogo, bacharel, mestrado, que vão potencializar as tuas chances de imigração. Às vezes uma pessoa sem formação, ela pode fazer um curso às vezes de um ano e meio, que vai ajudar ela a chegar nesse nível, que vai ajudar ela a chegar no Canadá com uma formação, com um mínimo de experiência e abrindo muitas portas no mercado de trabalho. Agora cuida para quem está ouvindo esse vídeo e às vezes está pensando assim, vou sair a fazer qualquer curso agora, vou me matricular na primeira universidade para fazer um curso, e não faça isso. Não faça, porque uma decisão equivocada também na escolha de uma área de formação pode te prejudicar lá na frente e pode te trazer um prejuízo, inclusive, de uma decisão equivocada custar a tua imigração. Então, quando eu estou falando de ajuste de perfil, eu posso falar na área de formação. Ou para quem já tem um diploma, ter mais um, pode aumentar a pontuação. Uma outra dica que eu posso te dar de ajuste de perfil é você escolher o idioma correto. Porque independente se você vai aprender o idioma no Canadá ou no Brasil, a escolha do idioma é extremamente importante e vital para o teu sucesso. Muita gente acha assim, eu tenho um básico de inglês, estudei 5 anos, mas não falo nada, mas tenho um básico de inglês.
e acha assim, vou fazer mais um curso de inglês. Não necessariamente pode ser a melhor opção, porque um francês ele não abre porta só no Quebec, ele abre porta também no Canadá inglês. E se você já fala inglês, aprender francês também pode ser uma excelente opção. Na Sebrusa, quando a gente atende os clientes, e aí, claro, no Brasil, se tem um número muito maior de pessoas que não falam, não tem influência no inglês e nem em outro idioma. Então, muita gente acaba optando pelo francês. Por quê? Porque o francês ele tem a mesma origem do latim. O francês ele abre oportunidades no Quebec, mas abre oportunidade também no Canadá inglês. O francês ele pode colocar num programa provincial, pode fazer com que você entre em um programa provincial com uma pontuação menor do que a pontuação do Express Entry, que a gente sabe que é concorrida. Então a escolha do idioma, eu brinco nas palestras presenciais que o idioma é o poder da imigração. O idioma é o que pode colocar você dentro do Canadá ou não. Então a escolha do idioma ela é fundamental. Se você não fala inglês, talvez o francês seja a melhor opção. Agora, se você já fala inglês, o francês ele pode aumentar até 54 pontos no final da tua pontuação. Então a pontuação do Express Entry ela muda muito para quem fala francês. E não é só fazer um curso, né, William? Isso é uma coisa que a gente pega muito, não é só a pessoa fazer um curso. É fazer um curso para passar nas proficiências. É ser aprovado. Então não é qualquer curso que você faz que vai te dar essa habilidade. Quais são as habilidades do idioma que são pedidas na proficiência? E é isso que a gente tem feito na Sebrusa. A Sebrusa também é escola de idiomas e dentro da Sebrusa a gente foca de fato naquilo que é importante para a prova e para a vida no Canadá. A gente fala sempre que na Sebrusa a gente não prepara as pessoas para elas serem professores de inglês ou francês depois. Na realidade, você aprende o inglês e o francês para viver uma vida no Canadá. E é isso que a gente tem feito. Então, um dos maiores equívocos quando a gente está falando de ajuste de perfil, eu acredito que também está ligado ao primeiro ponto que a gente falou, que uma falta de planejamento e uma escolha equivocada nesse caso pode custar um preço muito alto. E é isso mesmo, Daniel. É engraçado porque tem gente que já está pronta para emigrar. E aí pessoas como a Mayra, que é uma pessoa que a gente está ajudando aqui na região da qual eu administro, que ela até tinha um pensamento de imigração, mas quando ela foi ver, ela já estava pronta para emigrar. Ela deu entrada no processo e já está quase finalizando. Logo, logo ela já deve estar morando no Canadá com a sua residência permanente. Então, por isso que o planejamento ele é muito importante para você entender o que você precisa e exatamente se você precisa de algo, né, para você tomar os melhores caminhos, os caminhos mais curtos que te levarão mais rápido a viver no Canadá. Mas a verdade é que muita gente vai precisar de um ou outro ajuste no seu perfil para conseguir morar no Canadá. Isso não tem problema nenhum, são pequenos ajustes que em pouco tempo te levarão a concretizar esse sonho. Por isso, o planejamento ele é muito importante, porque ele vai te dizer exatamente o que você precisa. Mas tem muita gente que acha que esse ajuste é algo muito drástico, que você tem que mudar a sua vida completamente para você então conseguir se qualificar para algum programa de imigração. Isso não é verdade. Na maioria dos casos, pequenos ajustes já vão ser suficientes para você potencializar as suas chances de morar no Canadá. Às vezes esse ajuste vai ser na sua formação, às vezes você não tem uma formação ainda, ou a sua formação que você tem atualmente precisa de um pequeno ajuste aqui no Brasil, algum curso que você faça que vai explodir as suas chances de ou ser contratado ou então conseguir se qualificar direto para um programa de imigração. Às vezes investir tempo e dinheiro aqui no Brasil para uma qualificação nem é tão interessante para você, mas vale você ir até o Canadá e buscar essa formação e aí através dela você vai ter muito mais chances de conquistar a sua residência permanente. E é como o Daniel fala, a gente tem parcerias aqui no Brasil e no Canadá para te ajudar nesses ajustes
inclusive com bolsas de 10, 20, 30, até 40 mil dólares em estudos. E tem gente que pensa, vou investir 2, 3, 4 anos de formação aqui no Brasil, sendo que você poderia estar fazendo isso no Canadá e em 3, 4, talvez 5 meses você já está morando no Canadá, entende? Por isso que o planejamento ele é tão importante. Às vezes esse ajuste vai ser no idioma, por exemplo. Às vezes você já tem um determinado domínio em um idioma e com um pouquinho de prática num segundo idioma, você vai ter muitas chances de conseguir migrar para o Canadá. Às vezes você não tem nenhum dos idiomas e aí você vai escolher qual que você vai desenvolver para então aumentar as suas chances da residência permanente. Por isso que o planejamento ele é tão importante. Como o Daniel sempre fala, não tem melhor ou pior programa de imigração, não tem mais fácil ou mais difícil. Tem aquele que se encaixa no seu perfil, nos seus interesses, nas suas possibilidades. Então é o planejamento que vai fazer você entender tudo isso e através desse planejamento te levará os ajustes necessários. E com esses pequenos ajustes, com certeza você logo está no Canadá. Por isso, todos esses pontos que a gente está falando, eles não são desassociados. O planejamento, ele leva ao ajuste, que leva também aos próximos pontos. A terceira dica que a gente quer dar hoje é contar para as pessoas certas. Se você conta para as pessoas erradas, a primeira coisa que as pessoas vão dizer ou vão fazer é tentar te desviar do teu verdadeiro objetivo. Contar para as pessoas certas é extremamente importante. Contar para as pessoas erradas pode matar o teu sonho, pode matar o teu projeto. Normalmente, quando eu estou no caminho certo ou quando eu comecei grandes projetos na minha vida, muita gente disse que eu estava ficando louco. E foi nesse momento que eu entendi que eu estava indo para o caminho certo. Eu entendo que o projeto de imigração não é um produto que você vai comprar. É um projeto que vai mudar a tua vida. Vai mudar a vida, se você tem uma família, um casal, vai mudar a tua vida, vai mudar a vida do teu cônjuge, vai mudar a vida dos teus filhos, se você tem. Vai mudar a vida de quem vai continuar no Brasil, porque talvez teus pais, avós ou então amigos vão continuar. É um projeto que vai mudar de fato. Eu entendo que você não vai ser feliz no Canadá. Você já vai sair feliz do Brasil, mas você pode ser mais feliz no Canadá, porque a gente está falando do país com a melhor qualidade de vida do mundo. Então essa decisão de migrar, ela é muito pessoal. Ela é uma decisão que muda muita coisa na estrutura. Tem pessoas que são mais desprendidas, tudo bem, são decididas, são convictas. Agora tem pessoas que dizem, não, eu vivo no melhor país do mundo e acabou. Então, a decisão de imigração, ela não está só ligada a mudar de país, ou você está insatisfeito no Brasil. Muita gente não está migrando porque está insatisfeita, porque falta dinheiro, porque está mal colocado no mercado, porque isso, porque aquilo. Muita gente está indo para o Canadá porque está buscando algo a mais, para a vida, para a profissão, para a família. Então, dentro da imigração é muito importante que você converse com as pessoas certas. Esse pode ser o motivo, se você contar para as pessoas certas, pode ser o grande motivo da tua família se unir novamente. Ou de você ter um grande motivo para todos batalharem juntos pelo mesmo objetivo. Por isso, contar para as pessoas certas é muito importante. Você tem o poder na mão de contar e essa pessoa te manter motivado até o final. Ou então você tem o poder de contar e uma pessoa fazer de tudo para você não concluir o teu projeto e desistir no meio do caminho. E muitas vezes essas pessoas elas só vão te fazer desistir porque elas não têm a coragem que você tem. Elas não são tão decididas quanto você. Elas não têm a competência que você tem. E por isso, elas não conseguindo alcançar o que você está prestes a conquistar, elas vão fazer de tudo para que você desista dos teus sonhos. Por isso que é muito importante você entender, a decisão de morar no Canadá é uma decisão da sua vida, para a sua vida.
E você não pode compartilhar informações importantes da sua vida para qualquer um. Se você faz isso hoje, eu aconselho fortemente a você revisar isso e realmente compartilhar somente com aquelas pessoas mais queridas a você, aquelas pessoas que realmente vão te ajudar. A gente sempre fala, é muito importante durante o seu plano de imigração, você compartilhar a sua ideia de morar no Canadá, o seu planejamento, a sua execução, os seus ajustes, enfim, todas as suas decisões, você tem que compartilhar com pessoas que vão ser catalisadores desse projeto, catalisadores da sua vida no Canadá. Não com aquelas pessoas que vão ser âncoras, aquelas pessoas que vão te colocar para baixo, que vão te desanimar, que vão te desestimular. Essas pessoas realmente você deixa de lado, você não vai compartilhar as suas questões da sua vida para ela, e sim com aquelas pessoas que vão te ajudar em todo esse processo. Essa ajuda, ela pode ser uma ajuda às vezes prática, em ordem, não sei, que vai te ajudar alguma coisa ali no processo da sua vida ao longo do seu planejamento. Às vezes são aquelas pessoas que vão te dar uma ajuda emocional, que vão te manter motivadas, que vão te manter animadas ao longo de toda a preparação. Às vezes é alguém que vai te dar alguma ajuda financeira, não sei. São vários tipos de ajuda, mas o mais importante, é muito bom ter, é muito melhor, na verdade, ter poucas pessoas perto de você que estão te ajudando, ao invés de ter muitas pessoas e essas pessoas, na verdade, vão estar atrapalhando ou até impedindo que você conquiste o seu sonho de morar no Canadá. Pensa bem, as pessoas que vão estar perto de você ao longo desse projeto são as pessoas que vão acelerar o processo de você viver no Canadá. Afinal, a gente está falando de um projeto de você viver no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Mas, para quem aí não tem, às vezes, ninguém perto, às vezes mora sozinho, longe da família, enfim, não tem tantas pessoas aí ao seu redor, tem uma quarta dica que é muito importante, que vai te ajudar também, não é mesmo, Daniel? Manter-se envolvido. Essa talvez seja uma das grandes estratégias para a gente se manter motivado durante a imigração. A gente tem um programa de mentoria e o Fórmula de Imigração, que as pessoas têm autonomia para decidir o que é melhor dentro da imigração, mas dentro da mentoria é muito interessante, né, William, que a gente tem um acompanhamento de todos os passos da pessoa, desde a decisão dela até chegar no Canadá. Então, na mentoria, de fato, é a gente pegando pela mão e te ajudando em tudo até você chegar no Canadá. Mas de nada adianta a gente te pegar pela mão se você não se envolver nos processos, se você não saber o que está acontecendo. É muito importante que você saiba, porque esse, como eu falei no outro ponto, é um projeto que está mudando a tua vida. Então, o envolvimento, ele gera engajamento. E esse engajamento com o teu projeto de imigração, ele é extremamente importante. Ele vai fazer com que você se motive. Se você está focando na fluência do idioma, seja inglês ou francês, você vai continuar. Se você está pensando ou numa formação no Brasil ou no Canadá, como o William falou, você vai se manter focado. Então, o envolvimento ele é extremamente importante dentro do processo de imigração para o Canadá. Estar envolvido é justamente potencializar as suas chances de conquistar o sonho de morar no Canadá. Nos nossos auxílios, seja na mentoria, seja na Sebrusa, seja, enfim, nos serviços que a gente auxilia as pessoas a ajustar o seu perfil, um dos pilares mais importantes é o pilar da autonomia. É nós auxiliarmos as pessoas a serem os próprios autores do seu projeto, serem os próprios agentes de transformação que vão levar elas mesmas a conquistar o sonho da residência permanente no Canadá. Você ser o responsável pela sua migração é a melhor coisa que tem, porque não tem ninguém melhor do que você para saber qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor maneira de você conquistar a residência permanente, seja por onde, seja para onde, enfim, você é a melhor pessoa para isso. Por isso que você precisa das informações certas. Com as informações certas, você consegue entender exatamente o que você precisa, traçar o planejamento, executá-lo, fazendo os ajustes necessários e estando, então, verdadeiramente envolvido no seu projeto de imigração. É como o Daniel fala, estar envolvido é saber exatamente o que fazer, é estar junto com as pessoas certas, e aí pode ser que você não tenha um familiar, alguém próximo que você possa dividir isso, mas você vai estar junto com pessoas com o mesmo propósito,
você vai procurar pessoas que vão estar ou procurando ir para o Canadá também, ou pessoas juntas no mesmo propósito ali no ajuste do perfil, e aí um vai ajudando o outro, né? Ao longo do planejamento é muito difícil quem não passa por altos e baixos, mas é quando você está envolvido, seja sabendo exatamente o que você precisa fazer, seja estando com as pessoas certas, você vai passar por esses momentos e aí no final vai valer tudo a pena, porque você vai estar desfrutando no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Também tem algo muito interessante que o Daniel fala, que é estar envolvido é não deixar nenhuma oportunidade faltar. Às vezes as pessoas elas querem migrar para o Canadá, mas elas não estão envolvidas. Então elas terceirizam, enfim, o interesse em ir, e aí simplesmente essa pessoa deixa muita oportunidade passar. Porque, enfim, às vezes essa terceirização, a pessoa que ficou responsável pelo projeto dela, ela não vai ter o mesmo interesse, ela não vai ter, enfim, o mesmo afinco para procurar as questões. E às vezes é uma oportunidade de emprego. À medida que você está envolvido, que você está em contato, é uma oportunidade de emprego que aparece e aí você vai encurtar o seu caminho de imigração. Às vezes é um programa novo que abre, às vezes é um ajuste ali que você descobre, que um pequeno ajuste que aumenta muito as suas chances de imigração. Enfim, estar envolvido é justamente ter conhecimento de tudo isso e é estar preparado para oportunidades que vão surgir. É assim que realmente você consegue potencializar as chances de realmente morar no Canadá. E a quinta dica que eu quero te dar, essa você tem que anotar. Defina uma data. Muita gente fala assim, eu tô pouco motivado, tô muito motivado, mas tô, sei lá, mais ou menos motivado, mas anota o que eu vou te dizer. Direção é mais importante do que motivação. A direção é o que faz o teu projeto continuar sendo alimentado. E isso automaticamente gera motivação. Quando você não sabe quando você quer ir ou quando você vai deixando para depois, você vai procrastinando, vai deixando para amanhã. Eu compartilhei agora esses dias um caso, antes de iniciar toda essa situação da pandemia, na cidade de São Paulo, num dos meus escritórios no Brasil, a Letícia chegou lá, ela falou com o Matheus, a Letícia, Will, ela foi numa palestra em 2017. Em 2017 ela estava pronta para migrar. Em 2017 ela tinha todas as ferramentas, ela tinha o perfil ideal para aplicar num programa de imigração e já está morando legalmente no Canadá. Mas agora ela voltou na Sebrusa e perguntou o que eu preciso fazer para migrar para o Canadá. Tudo porque naquele momento ela achou que ela não tinha perfil, que ela não estava pronta, não achou interessante agendar uma consultoria inicial de atendimento naquele momento e acabou deixando para depois. Mas o que eu aprendi agora é que direção ela é mais importante que a motivação. Porque quando você tem uma direção, se você tiver com uma motivação mais ou menos, você vai seguir em frente. Porque você sabe o tempo que você tem prazo, você tem uma meta, tem um objetivo muito bem definido. E às vezes o maior problema de muitas pessoas que não migram é não definir uma meta, é não definir uma data. Porque uma data definida, uma direção estabelecida, ela autogera motivação durante esse projeto de imigração para o Canadá. Se você tem uma missão depois desse vídeo, quando você terminar de assistir esse vídeo, defina uma data. Se você precisar ajustar essa data lá na frente, não tem problema. Mas defina uma data. Essa data ela vai fazer parte de todos os teus dias a partir de agora. E eu tenho certeza que se você decidir uma data, você vai fazer de tudo para estar nesse dia no Canadá. Por isso, gente, é importante vocês entenderem como tudo isso está muito bem conectado. São essas 5 dicas que a gente falou aqui. Primeiro de tudo, planejamento, para você saber exatamente o que você precisa fazer para chegar ao Canadá. Depois, a execução, a partir do quê? Dos ajustes necessários no seu perfil, às vezes pequenas coisas que vão potencializar a sua ida para lá.
estar envolvido, né? Primeiro, com as pessoas certas, né? Compartilhar esse plano somente com aquelas pessoas que vão acelerar todo esse processo, estar envolvido, seja através dessas pessoas, seja estar atento às oportunidades e realmente sendo agente autônomo do seu plano, dessa sua nova vida no Canadá e, por fim, colocando uma data, uma delimitação exata de quando você vai para lá. Quando você coloca tudo isso em prática exatamente nessa ordem, você vai sentir que todo dia, quando você acorda, você está chegando mais perto da sua vida no Canadá. Todas as suas ações, você vai ver uma intencionalidade que realmente vão estar te levando para a vida que você merece no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Não importa se você começou hoje, se você decidiu hoje, por exemplo, que você quer morar no Canadá. Pega essas dicas, coloque em prática nessa ordem, porque logo, logo a gente vai te ver o próximo residente permanente no Canadá. E no que você precisar, nós estamos à disposição. Seja com muito material online, que o Daniel tem disponibilizado aí nas suas redes sociais, no seu canal no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, tem muito material bacana ali, vai acompanhando. E é claro, ao longo dos escritórios do Daniel Brown, ao redor de todo o Brasil, inclusive agora online, né, com toda essa pandemia, nós não estamos parando de atender e a gente está fazendo de tudo para potencializar as chances de ver todo mundo aí, os próximos residentes permanentes no Canadá. Seja com consulta inicial de atendimento, seja com mentoria, seja com ajustes no perfil, aqui no Canadá, não importa. O que importa é você estar no caminho certo para viver a sua vida no Canadá. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado, William. Não se esquece de assistir a série Seu Futuro Canadá, que está aqui na descrição do vídeo. Leia o livro Desvendando o Canadá, que eu escrevi com o William, são 66 páginas apenas, mas é a melhor leitura que você fará sobre imigração para o Canadá. Entra no canal do Telegram, se inscreve no YouTube, ativa o sininho e segue nas redes sociais. Só isso. Um abraço e até a próxima. Um grande abraço e até mais. Valeu, gente.